João, aleluia, Jesus. João capítulo 1. Aleluia, Senhor. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Ele é maravilhoso, Ele se manifesta do nosso meio. O pastor está no Brasil. Ele foi no aniversário da sede lá no Brasil. E hoje ele está saindo do Legendários, que ele ficou 3 dias, né, num lugar, sendo ministrado. E eu creio que ele está voltando com uma bagagem muito maior, né? E estamos com saudade. E eu tenho certeza que ele está com saudade da igreja. No primeiro dia que ele foi, ele chegou lá, ele falou: amor, eu estou com saudade da igreja. Eu falei: é essa sensação que eu tenho quando eu saio também. Dá uma saudade de vocês. Mas eu creio que o Senhor está lá e Ele está cumprindo o ID do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim, em João 1:6. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a tua glória. Glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Jesus, a revelação do Pai. Quando essa mensagem o Senhor, ela trouxe para mim, Deus estava falando muito forte no meu coração que Ele está juntando o seu povo, Ele está juntando as suas ovelhas, sabe, Ele está trazendo para junto de si. A palavra diz que naquele dia derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Jovens, né, terão visões e tal, e está falando disso, e Deus está falando assim: e eu estou ajuntando os meus, todo aquele que clamar será salvo, e todo aquele que o Pai escolheu será salvo. Deus está juntando um povo, Deus está juntando as suas ovelhas, Deus está juntando os seus pequeninos como os pintinhos junto da sua mãe, ali debaixo das tuas asas. Eu sinto que os filhos estão chegando, aqueles que recebem de Deus, que têm o coração sensível para escutar Deus, estão chegando perto de Deus, e esse é o tempo de manifestar a presença de Deus. Queridos, toda vez que fala de João Batista, eu sinceramente fico, não é ofendida, eu fico me sentindo muito que a gente não faz nada, né? Porque João Batista, ele veio testificar do Pai. Então, ele negou a si mesmo, ele nega quem ele é.
Toda vez que fala de João Batista, eu vejo o ego, Deus falando sobre o nosso ego, sobre aquilo que nós somos, porque muitas vezes nós queremos a nossa vontade, muitas vezes você quer cumprir os desejos do teu coração. Mas Senhor, eu queria ser tal coisa, Senhor, eu queria ter uma grande empresa. João Batista veio renunciando ele mesmo desde o nascimento. Eu sou aquele que testifica, eu sou aquele que Deus escolheu, eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. E muitas vezes nós temos sonhos que estão fora da presença de Deus. Muitas vezes nós temos escolhas que estão fora do padrão, da vontade dos céus sobre a nossa vida. Sabe, João Batista, a palavra diz que ele veio anunciando a palavra de Deus. Olha que lindo, quando os fariseus vão perguntar para ele: quem você é? Você é profeta? Quem você é? Você é Elias? Você é Jesus Cristo? Olha que João Batista responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou uma voz do que clama, eu sou a voz do que clama. Eu não tenho vontade própria, eu não falo por mim mesmo. Eu sou a voz do que clama, queridos, do que clama. Eu sou a voz do que clama do deserto: endireitai o caminho, as veredas. Nós temos uma voz dessa geração, é isso que eu quero que você entenda essa manhã. Nós temos uma voz nessa geração. Nós somos uma voz nessa geração. Não é a sua própria voz, não é a sua vontade, não é a vontade da carne, é a vontade do Pai revelada a você. A palavra diz que Ele veio testificar a respeito de Jesus Cristo. Ele veio na frente preparando o caminho. Sabe de uma coisa, esses dias eu estava com as crianças e eu estava aí lá comprando a comida, e a moça, ela estava com um semblante muito fechado, e as crianças falando ao mesmo tempo, e ela com o semblante muito fechado. E nós temos restaurante, nós sabemos como é difícil, né? Funcionário que esteja sempre sorrindo para os clientes, sempre ali conversando, e eu fiquei revoltada. Eu falei assim, e eu saí, eu falei assim: Deus, eu vou falar umas poucas e boas para ela, porque ela tem que atender com um sorriso no rosto, ela tem que atender as pessoas bem, ela não pode ficar com essa cara fechada. Aí eu estava na fila, aí eu disse: essa é a vontade da minha carne, mas não é Cristo revelado nela. Não é Cristo revelado nela. Porque às vezes a gente quer justiça. A gente quer justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer tirar muitas vezes satisfação com as pessoas. A gente quer se vingar. A gente quer ser os justiceiros. Pastor, eu sei que fulano faz mal para mim, mas ela vai pagar. Deus está indo lá. Deixa eu te falar uma coisa: do mesmo jeito que Ele te ama, Ele ama lá também. Do mesmo jeito que você é filha, Ele também lá é filho. E eu estava ali, eu disse: Deus, a única coisa que vinha na minha cabeça é o que Jesus faria neste momento. O que Jesus Cristo faria neste momento? João Batista, ele veio testificar do Pai. Ele veio apresentar o Pai. Mas o que nós estamos apresentando? O que está sendo revelado através de nós? As pessoas, eu sempre faço uma pergunta aqui, mas essa é a verdade. Jesus Cristo é revelado através das suas atitudes. Na mesa que você se assenta, nós viemos testificar a presença de Deus.
E eu pensei muito, eu falei assim, o que Jesus faria? Eu tenho certeza, querido, que Jesus não a condenaria. Eu tenho certeza que Jesus não falaria, ei, você precisa estar com uma cara bonita. A gente não vê Jesus fazendo isso na Bíblia. A gente vê um caráter de Cristo chegando e falando assim, ei, eu vou mudar a tua história. Talvez não seja o lugar que você queria estar, mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Ei, filha, eu tenho certeza que Jesus apresentaria Deus através da vida dele. Mas o que nós somos quando o copo balança, quando a água transborda? O que nós somos? Eu quero te lembrar que você tem um chamado, que você é alguém escolhido por Deus, e que muitas vezes nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias. Todos os dias você tem que mortificar a tua carne, morrer para si mesmo, morrer para este mundo e nascer para Cristo. Se preciso for, faça essa oração todos os dias. Senhor, faça-me nascer de novo, Pai. Faça-me nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. O problema é que a gente gosta da justiça própria. A gente gosta de bater boca. A gente gosta de fofoca. A gente gosta, porque é o que a nossa carne pede. A nossa carne pede pecado, e ela se sacia com o pecado. Esses dias eu estava aqui conversando, estava atendendo uma moça, e ela disse, pastor, eu gosto de ouvir música do mundo. Eu gosto de estar em festa. Eu gosto, não, filha, isso é que a sua carne gosta. Isso é que a sua carne ama, porque você está alimentando ela todos os dias. Todos os dias você está alimentando ela com música do mundo, com coisas desse mundo. Todo dia você está saciando a sua carne. Mortifica ela para você ver. Diz para ela, não, você não vai escutar. Você não vai escutar, não vou. Mortifica. Quanto mais você vai matando a carne, quanto mais você vai dizendo não para os prazeres da carne, mais o Espírito sobressai sobre a tua vida. Queridos, é um tempo de reconstrução, é um tempo de avivamento, é um tempo em que Deus está escolhendo, trazendo, vocês estão clamando por Ele, e todos aqueles que clamarem por Ele serão salvos. Quantos estão clamando por Ele? João Batista foi escolhido desde o ventre, antes mesmo de nascer. A palavra vai dizer que em Lucas, que Zacarias, quando era o tempo de Zacarias entrar no templo, para ele oferecer os sacrifícios, e o anjo Gabriel vai ter com ele lá, e ele diz, vai nascer um filho, alguém escolhido, alguém enviado por Deus, e ele vai anunciar Cristo, ele vai à frente revelando o caminho. A palavra diz que Zacarias, que Deus ouviu a oração de Zacarias, porque a sua mulher Isabel era estéril, e eles já eram de idade. Deus ouviu a oração, mas sabe o que Zacarias faz? Zacarias, ele não acredita na promessa. Muitas vezes a gente faz isso, a gente ora tanto por algo, espera tanto por algo, e quando acontece, você duvida que está acontecendo. Zacarias, ele não acreditou que Deus estava derramando sobre ele uma bênção, mas não era qualquer bênção. Isabel era estéril, era milagre, era alguém que chegaria, não era só um menino, era alguém que anunciaria o caminho.
Eu profetizo que Deus, Ele não está derramando só milagres sobre a tua vida. Ele vai mudar aquilo que você vai gerar como promessa, como milagre. Vai mudar toda uma geração. E ele não acredita, e a palavra diz que ele fica mudo. Você vai ficar mudo até o nascimento do bebê. Deixa eu dizer uma coisa. Essa palavra me ensina que muitas vezes a gente está liberando coisa demais para as pessoas. Pare de liberar sonhos. Para de liberar projetos antes do tempo. Sabe o que falta no povo de Deus? Oração. Oração, entrega no altar. Entrega esse sonho no altar. Sabe que muitas vezes a gente não quer orar desse jeito, Senhor, se não for da tua vontade, porque você sabe que não é a vontade de Deus. Mas você insiste em orar por isso. Muitas vezes a gente tem medo de chegar. Quantas vezes eu já não fui para os pés de Deus fazendo algo e falando assim: Deus, mas eu não vou falar se for a tua vontade, que eu tenho certeza que Ele vai tirar. Então eu vou orar para que isso aconteça. Será que a gente quer a vontade do Pai ou a gente quer a nossa própria vontade? Porque a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ela não erra. O que Deus tem sobre as nossas vidas é bom, perfeito e agradável. O que Deus tem para a tua história é agradável às narinas de Deus. Não é só agradável a ti, não é só agradável à tua vontade. Todos os dias nós temos que nos derramar ao pé da cruz, sabe, queridos? Todos os dias, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Cumpra em mim a tua vontade. Não foi isso que Jesus Cristo fez no Getsêmani? Senhor, se possível, afaste de mim este cálice, todavia que seja feita a tua vontade. E ele orou 3 vezes por isso, queridos. Falta mais oração, Senhor, se for a tua vontade que se cumpra. Se for a tua vontade, porque Ele está onde você não está. Ele conhece o teu passado, mas Ele também conhece o teu futuro. Ele está lá na frente, então Ele sabe o caminho perfeito em que você vai trilhar. O problema é muitas vezes contender com o oleiro e tentar ensinar a Deus como Ele tem que fazer. A gente quer dar jeito. Enquanto Deus está trabalhando em causas, você quer entrar com o seu jeito, você quer ir lá, você quer colocar a sua mão, e o Senhor está dizendo: ei, pare agora. Eu aprendi que no momento em que a gente coloca a nossa mão, Deus retira dele. Porque a gente, já que você sabe fazer, faz. Já que você é tão inteligente, então faz você, da sua maneira, do seu jeito. Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Sabe, teve uma hora que João Batista, quando ele foi preso, ele manda os seus discípulos perguntarem: é o Senhor mesmo, aquele que haveria de vir? Porque quando a gente está passando por lutas, a gente tende a duvidar. João Batista está preso, ele vai ser entregue à morte. Mas esse era o caminho que ele tinha que trilhar. Pastora, Deus me livre de morte. Muitas vezes você não entende, mas a morte também faz parte do processo de Deus. Você acha que isso é eterno? A gente vai passar a eternidade lá no céu, amém? Mas aqui na terra, uma hora a gente vai se encerrar. E isso também faz parte do projeto. Isso também faz parte do plano. Só que a igreja não costuma falar sobre isso, né? Mas uma hora ela chega.
e a gente não sabe. E aí? A tua trajetória. Qual foi a tua trajetória? A gente não costuma falar sobre morte porque é muito pesado, mas uma hora ela vai chegar. Nós estamos prontos? Eu combati o bom combate. Eu consegui chegar na linha de chegada. Eu consegui ultrapassar todas as lutas, todas as barreiras. Eu fui forte o suficiente. Eu lutei as minhas guerras com toda a força que eu tinha, com toda a coragem que eu tinha. Ou só atribulou? Ou só foi pedra de tropeço na vida de alguém? Eu falei hoje, Senhor, que eu queria ser mansa. O que aconteceu no meio do caminho? Será que a gente está levando mais pessoas para o inferno do que para os céus? Será que a gente está tão preocupado com o nosso ego, com o meu sonho? Senhor, cumpra, que eu tinha o sonho de ser uma cantora famosa, eu queria ser famosa, eu queria vender muito CD, sabe, eu tive que colocar no bolsinho, que seja feita a tua vontade. Que seja feito o teu querer, que seja feita a tua vontade. Mortifica o meu eu, me esvazia de mim mesma. João Batista, ele não carregava a mensagem, ele era a mensagem. As pessoas viam ele era a mensagem que carregava ele, porque ele entendeu: eu tenho que morrer para mim mesmo, eu não posso fazer a minha vontade. A mensagem me carrega para onde eu vou, as pessoas me olham, a mensagem tem que estar em você. Pessoa bateu o olho em você, tu é do lado de lá. Esses dias escutei, tu é do lado de lá, né? Eu falei, por quê? Você é do lado de onde? Que lado que você é? Não, tu é do outro lado, eu sou do outro lado. Eu falei, tá bem. Qual é o brilho que você está estampando? Chega uma hora que João Batista, ele está em cárcere, e ele manda perguntar. Pergunta se é ele mesmo. Olha a situação que eu estou, Deus. Olha a tribulação que eu estou. É o Senhor mesmo que eu estou servindo? É o Senhor que diz que é o Todo-Poderoso. Eu estou servindo esse Deus. Olha a situação que está a minha família. Olha a situação que está o meu casamento. É tu mesmo, Jesus. Aí Jesus fala: os cegos estão vendo, os coxos estão sendo curados, e o reino de Deus está sendo manifesto. E isso basta. Porque se na sua vida, escuta o que eu estou dizendo, se na tua vida nada apresenta Cristo para as pessoas, você tem levado o evangelho meia boca. Se o que você faz, se o que você fala não tem apresentado Cristo, não tem anunciado Cristo, não tem levado a presença de Cristo, então não testifica quem Deus é, não testifica Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Aplanai o caminho.
Endireitai o caminho do Senhor, aplanai. É o mesmo que endireitai. Chega uma hora que João Batista, na sua trajetória, ele olha para os fariseus e ele diz: raça de víboras. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vai ter hora que você vai ter que dizer palavras difíceis. Chega uma hora que você tem que chegar nas pessoas e trazer a mensagem de conserto. Chega uma hora na nossa trajetória que a gente vai ter que levar uma palavra de confronto para as pessoas. Porque eu entendi que amar o próximo não é fazer o que ele gosta. Mas é fazer com amor. E eu aprendi também que toda palavra, toda correção sem amor é maldade. Amar o próximo como a ti mesmo é tão difícil. Como Cristo amou a igreja se entregando por ela. Eu falo: Deus, como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Tem hora que eu quero matar o meu marido do lado. Tem hora que a gente quer esganar. Mas sabe, quanto mais você busca a presença de Deus, mais você começa a olhar com a ótica de Deus. Existe dois caráteres. Escuta só que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. O seu caráter e o caráter de Cristo. Quanto mais buscamos a Cristo, mais o caráter dele é revelado a nós. Mais parecido com Ele nós ficamos. Mais exalando o cheiro dele nós ficamos. Mais característica dele nós ficamos. Porque é o caráter dele em nós. É o amor dele revelado a nós. E para isso Cristo foi manifesto. A mensagem de João Batista é: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem não mudou. A mensagem tem que ser a mesma. A mensagem ela tem que ser a mesma. A mensagem ela não pode mudar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos. 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 Arrependimento. Temor. Arrependimento. A mensagem não mudou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas vai chegar um dia em que Cristo vai arrebatar a sua igreja. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu venho buscar vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. A mensagem não mudou. Arrependimento. Preparem o caminho. Essa é a mensagem que tem que estar em nós, colocada em nós, transmitida
transmitida através de nós. Preparem o caminho para o Senhor. Mas as ovelhas escutam a sua voz, e as ovelhas obedecem a sua voz. Aquele que não entra pela porta não é pastor. Porque do mesmo modo que pregam a verdade, falam a mentira. Mas as ovelhas obedecem. As ovelhas obedecem, elas entram pelo curral. E existe uma porta estreita. Existe uma porta estreita. Um caminho difícil da salvação. Um caminho de transformação. E o louvor pode subir. Um caminho em que nós podemos nos achegar da maneira em que nós estamos, mas quando o Espírito Santo, Ele entra na sua vida, é impossível de você permanecer o mesmo, permanecer da mesma maneira que você está. Quantos são ovelhas? Ele é a porta. Jesus. Nós não podemos mais andar desapercebidos durante este tempo. Existe uma verdade incrustada em nós. Existe uma verdade revelada a nós. Assim como Batista foi escolhido antes mesmo de nascer, eu quero dizer, você foi escolhido antes mesmo de nascer. Deus já tinha te formado nos céus. Como Deus é lindo, antes mesmo de ser uniforme, Ele nos escolheu. Ele nos resgatou. Ele nos chamou, nós somos escolhidos por Ele, porque muitos são chamados, poucos escolhidos, mas nós fomos escolhidos por Ele. Deus te chamou a dedo, Deus te formou com as próprias mãos. Você é escolhido do Pai. Fique de pé. Espírito Santo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista veio revelando ao Pai. A palavra diz que essas coisas aconteceram em Betânia. Betânia era um lugar de refúgio para Jesus. Betânia era onde ele tinha o seu amigo Lázaro, Marta, Maria. E hoje Deus está dizendo: você é a minha Betânia. Você é a minha Betânia. Você é a minha Betânia. Lugar de refúgio, lugar onde as pessoas encontram paz. Quando as pessoas chegam em você, você sempre tem uma palavra de amor. Você sempre tem um versículo guardado no seu coração. Quando as pessoas chegam, você tem sempre uma oração. Espírito Ramanasoyanara. Seja renovado hoje pela presença de Deus, pelo amor de Deus.
Seja renovado hoje pelo Espírito Santo, ativado de novo, restaurado. Oh, seja renovado. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte a se apaixonar pela palavra de Deus. Que os seus ouvidos sejam ouvidos sensíveis para escutar Deus. Que os seus ouvidos sejam ouvidos sensíveis para escutar o Espírito Santo manifestar a glória, manifestar a presença. Ai, eu estou sentindo a graça de Deus. Ei. Tu és digno de tudo, pois tudo vem. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Nós dignos de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Nós te exaltamos. Levante suas mãos. Te exaltamos, Espírito Santo. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Receba a cura. Receba a cura, receba o renovo dos céus. Eu ordeno toda essa enfermidade agora batendo em retirada em nome de Jesus Cristo. Toda enxaqueca agora em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que grilhões se abram agora, que cadeias sejam quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Seja liberto desse vício, seja liberto dessa maldição agora, em nome de Jesus Cristo. Seja restaurado, seja restaurado, seja restaurado agora. Órgãos voltem ao lugar em nome de Jesus. Ossos voltem ao lugar, oh, em nome de Jesus Cristo. Toda pedra agora seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Toca no rim, toca no pulmão, toca agora, Jesus. Todo nódulo agora, que seja agora destruído no poder que há em Cristo Jesus. No poder que há em Cristo Jesus. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Todo espírito maligno escondido, em nome de Jesus Cristo, seja livre agora. Eu ordeno que saia agora todo espírito maligno escondido dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Espírito de confusão, que seja agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que saia agora, no poder que há no nome de Jesus.
Tristeza, vai embora agora em nome de Jesus. Depressão, vai embora agora em nome de Jesus. 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 Nós te exaltamos e te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos. Aleluia. Todo espírito de morte, vai embora agora. Sopra o teu espírito, sopra a tua vida, sopra o teu fôlego, sopra agora todo leito em nome de Jesus. Você que está no leito de um hospital, em nome de Jesus, receba a vida, 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 receba a vida agora, receba a vida, receba a vida, receba a vida em nome de Jesus. Nossa adoração e dia e noite suba a ti. Nossa adoração e dia e noite suba a ti. Nossa